Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no profeta Isaías. Nós temos desenvolvido uma série nas manhãs de domingo, uma série de sermões de encorajamento. E estamos utilizando aí nos últimos domingos a profecia de Isaías, um livro riquíssimo, maravilhoso, 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Alguns eruditos chamam Isaías de a Bíblia em miniatura. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Hoje nós vamos meditar no capítulo 37, do versículo 14 até o versículo 20, sobre a oração do rei Ezequias. Abra a palavra do Senhor em Isaías 37, 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Senhor, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria associaram todos os países e suas terras, assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor. Mais uma palavra de oração, vamos orar. Deus bendito, a tua palavra aberta diante de nós nesta manhã de domingo, a tua revelação, ó Deus, graciosa, bendita, para nos conduzir em vereda plana. Que tu abras os olhos do nosso entendimento, sensibilize o nosso ser, para compreender, ó Deus, a grandiosidade da tua palavra, a dimensão do teu santo evangelho. Fale aos nossos corações nesta manhã de domingo, no nome de Jesus. Amém. Como você reage em meio às adversidades da vida? Quando você se sente ameaçado, em meio a ameaças do inimigo, como você reage? Como nós reagimos? Vivemos, irmãos, em um cenário de ameaça pandêmica. Como temos reagido nesses dias? Na passagem que se depara diante de nós, nós vemos aqui o rei Ezequias sendo ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria. Potência terrível dos dias de Ezequias, que ameaçava Jerusalém através de um cerco, com um forte exército. Como Ezequias reagiu? Vejamos primeiramente, irmãos, o contexto da passagem. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, dê uma olhada do capítulo 36 ao capítulo 39. Nestes capítulos, aqui da profecia de Isaías, nós temos um paralelo histórico que nos remete ao segundo livro dos reis, capítulo 18 a 20. Se você for lá no segundo livro dos reis e observar os capítulos 18, 19 e 20, você vai ver a semelhança das passagens. Por que Isaías utiliza aqui deste paralelo histórico? Exatamente porque Isaías profetizou nos dias também de Ezequias. Isaías foi usado por Deus para aconselhar o rei Ezequias. E no contexto da passagem, nós vemos Ezequias consultando a Isaías. Jerusalém foi cercada pelos assírios.
uma ameaça forte. Deus permitiu o inimigo chegar bem pertinho das portas da cidade. Um exército terrível era o exército de Senaqueribe, rei da Síria. No capítulo 36, nós vemos que o rei da Síria, Senaqueribe, enviou Rabsaque a Jerusalém para afrontar Ezequias. Rabsaque era o conselheiro real do rei Senaqueribe quanto aos assuntos militares. O recado a Ezequias pode ser parafraseado da seguinte forma: Ezequias, quem é você para resistir Senaqueribe? Você não tem saída. Você confia no Egito, esse bordão de cana esmagada que só serve para machucar a mão das pessoas? Está aí no contexto. Você confia em quem? Dê uma olhada no capítulo 36, volte um pouquinho a sua atenção, olha o versículo 4. 36, 4. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Você não vai se render a Senaqueribe e o seu exército? Você confia em quem? Se entregue ao rei da Síria, que ele vai te dar 2.000 cavalos. Olha o verso 8, 36, 8. Vejamos. Ora, pois, empenha-te como meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Veja o escárnio. Ele vai te presentear com 2.000 cavalos, se é que você vai ter 2.000 cavaleiros para montar nestes cavalos. Aqui está a presença de uma ameaça com ultraje, com zombaria, com escárnio. Afinal, Ezequias não se curvava perante Senaqueribe, que avançava com o seu exército, subjugando e atormentando as nações vizinhas de Jerusalém. Porém, irmãos, o rei Senaqueribe não dimensionou que a sua afronta não foi tão somente a Ezequias. A sua afronta foi contra o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Observe os versos 18 e 20, ainda do capítulo 36. 36, 18 a 20. Não vos engane. Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Ou seja, os deuses das nações não conseguiram livrar estas nações, e agora, quem é que vai te livrar, Ezequias? Perceba, irmãos, que a afronta chegou a Ezequias comparando o Senhor aos deuses pagãos. Mas no capítulo 37, Ezequias, após ouvir a afronta, veja o versículo 1 do capítulo 37. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ezequias, após ouvir esta afronta, se humilhou perante o Senhor, consultou o profeta Isaías. Isaías mandou dizer a Ezequias para não temer a afronta de Senaqueribe, pois ele seria destruído pelo Senhor. Em nova investida, Senaqueribe enviou mensageiros a Ezequias, levando uma carta. E então nós chegaremos ao nosso texto. Olha os versos 10 a 13 do capítulo 37, exatamente o contexto anterior da nossa passagem. 37, 10.
assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Enã, de Iva? Onde estão? Sucumbiram. Você vai permanecer endurecendo? Em meio a este contexto, então nós temos a oração de Ezequias. Em meio a esse contexto de ameaça terrível, o inimigo cercando Jerusalém, Ezequias como rei acuado, com ameaça. As palavras jactanciosas de Senaqueribe não mereceram respostas de Ezequias. Ezequias não respondeu à ameaça humana. O que ele fez? Ezequias se dirigiu a Deus em oração. Antes mesmo de analisar a passagem, nós já aprendemos uma lição, né? Qual é a nossa reação? Qual tem sido nossa reação quando nos sentimos ameaçados? Falamos para as pessoas ou falamos para Deus? Voltou-se para o Senhor, confessou sua completa dependência, sua completa confiança em Deus como Rei. A teologia da oração de Ezequias, que nós veremos agora, sumariza a visão de Deus que Isaías teve lá no capítulo 6 da profecia. Eu quero, nesta manhã de domingo, meditar com você sobre o seguinte tema: reações de um servo de Deus em meio às extremas dificuldades. Quais são as reações de um servo de Deus em meio à ameaça? A primeira reação que podemos, então, extrair da passagem, e agora nós vamos entrar em nossa passagem, versículo 14 de Isaías 37. A primeira reação que vemos aqui é que o servo do Senhor procura entender o contexto com humildade. Veja como começa o verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta, esta carta ameaçadora, das mãos dos mensageiros, leu-a. A primeira parte desse verso 14, nós percebemos que o servo do Senhor busca entender. Ele não desprezou a carta, ele não ignorou, ele leu. Mas em seguida, ao tomar conhecimento da ameaça, qual foi a atitude de Ezequias? Veja a parte B do verso 14. O verso 14, então, diz, na parte B: Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. E é muito interessante esse termo, né? Estendeu-a, abriu a carta na casa do Senhor. Aqui, irmãos, nós temos um simbolismo de uma vida aberta. Quando nós expomos o problema diante de Deus, abrimos o problema diante de Deus. Ele fez isso. Ezequias tomou conhecimento, entendeu a ameaça, o perigo da ameaça, mas levou o problema ao Senhor. Irmãos, quando nos sentimos ameaçados, nós precisamos levar o problema a Deus. Os assírios eram terríveis. Ao subjugar uma nação, a história nos diz que eles levavam os cativos presos por um anzol fisgado no nariz dos cativos. Argolas. É por isso que, na profecia de Isaías sobre o fim de Senaqueribe, o profeta usou a seguinte expressão. Dê uma olhada aí no verso 29 do capítulo 37. 37, 29. Isaías, então, diz assim: Por causa
do teu furor contra mim, profecia contra Senaqueribe, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Por que Isaías usou estas palavras? Exatamente porque era isso que os assírios faziam com as nações subjugadas. Os monumentos assírios mostravam seus cativos presos com anzóis, argolas. Portanto, a ameaça era de um terrível inimigo. A carta era a materialização do problema, mas após se conscientizar, após tomar conhecimento, Ezequias levou o problema para o Senhor. Ele reconheceu que estava diante de uma situação dificílima. Quanto mais difícil a situação, quanto mais difícil a ameaça, mais necessidade nós temos de levar o problema a Deus. Na minha infância, nós cantávamos aquele cântico, né? Conta para Jesus onde é sua dor, que Ele te ajuda a carregar a cruz. Fale, ore, clame ao Senhor. Foi isso que Ezequias fez. Olha o verso 15, é a transição, né, para a oração. O verso 15 diz assim: e orou ao Senhor, levou o problema ao Senhor, na casa do Senhor, abriu a carta ameaçadora e orou ao Senhor. A segunda reação que podemos então extrair de uma ameaça, a primeira é entender o contexto. Ezequias entendeu, com humildade. Mas a segunda reação é adorar o Senhor em meio à ameaça. Veja que a oração começa no versículo 16. A oração começa: ó Senhor Deus dos exércitos, né? Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. A oração de Ezequias não começou com um lamento, com um pranto, com um desespero. Não, ele começou a sua oração adorando a Deus, como se nada tivesse acontecendo. Aqui está, irmãos, a fé do servo do Senhor, que em meio à ameaça não perde a dimensão da grandiosidade de Deus. É uma oração teocêntrica, centrada em Deus. A oração teocêntrica é aquela que conhece o Senhor, fala dos atributos de Deus em meio à tempestade, em meio à ameaça. Irmãos, neste cenário em que nós estamos vivendo de ameaça pandêmica, insegurança, não somente no presente, mas também quanto ao futuro, nós não podemos deixar de adorar o Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, evidenciando fé àqueles que estão à nossa volta, quer seja no condomínio onde vivemos, no bairro onde moramos, onde trabalhamos. Ezequias, em meio à ameaça, ele não deixou de adorar o Senhor e reconhecer que existe um Deus que está entronizado. É isso que ele fala. Olha o verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Os querubins eram representados, simbolicamente no tabernáculo, tanto na cortina mais interior quanto no Santo dos Santos, Êxodo 36, Êxodo 37. Quando Ezequias diz, então, que o Senhor está entronizado acima dos querubins, ele está dizendo as mesmas palavras do salmista no Salmo 99. Os querubins, como seres celestiais, habitam com Deus, são guardiões da santidade de Deus. E nós nos lembramos do Jardim do Éden, quando o Senhor expulsou o casal após o pecado, Gênesis 3:24, ele colocou querubins para guardar aquele lugar. A expressão que Ezequias utiliza, acima dos querubins, aponta para a verdade que Deus está acima de tudo e de todos.
Ele está acima desta pandemia. Ele está acima de qualquer ameaça. Deus está com o seu povo, governa o seu povo. Nada acontece sem ser da vontade ou da permissão do Senhor. Entronizado aqui significa elevado, enaltecido, engrandecido. Por isso cantamos, né? Seja engrandecido, ó Deus, da minha vida. É a posição do Senhor. Este é o nosso Deus. O Senhor é singular. Por isso Ezequias diz ainda no verso 16, tu somente és Deus de todos os reinos. É como se Ezequias estivesse dizendo, Senaqueribe está comparando o Senhor com os outros deuses, mas o Senhor é único. A súplica de Ezequias estava fundamentada no papel de Deus como Salvador, Criador do universo, que controla todas as coisas. Por isso ele diz, tu fizestes os céus e a terra. É o Deus Criador. Em meio à ameaça, preste atenção, em meio ao medo, Ezequias não deixou de adorar a Deus. Atitude extraordinária. Não deixou de exaltar os atributos de Deus em sua oração. Em meio ao temor, não deixe de adorar o Senhor. Mas a terceira reação, a primeira foi entender o contexto e levar o problema ao Senhor. A segunda reação foi adorar o Senhor em meio ao problema. E a terceira e última reação que podemos extrair, nós a encontramos nos versos 17 a 20. Vamos ler? Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. E então nós temos o versículo 20, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aqui está, então, o clamor. Após o entendimento do problema, após a adoração do Senhor em meio ao problema, agora vem o clamor do rei. É interessante observar que Ezequias, no verso 16, ele profere palavras de reconhecimento da grandeza de Deus, né? Tu estás entronizado, tu és único, tu és Criador. Mas agora, no verso 17, ele pede ao Senhor para inclinar os ouvidos, abrir os olhos. Inicialmente isso parece meio contraditório, né? Mas o Senhor não estaria vendo? Ele é soberano? Mas só parece, não é contraditório, irmãos. Estas expressões antropomórficas, quando nós atribuímos formas humanas a Deus, né? Inclinar os ouvidos, abrir os olhos, o Senhor é espírito. Ele não tem ouvidos nem olhos. Ele é espírito. Porém, estas expressões são afirmações para que possamos entender o pedido. Afinal, o que significa inclinar os ouvidos? É quando alguém fala alguma coisa importante e você se abaixa para ouvir melhor, né? Abrir os olhos. A ideia aqui é a ideia de um pedido de socorro, de uma atenção especial. Ezequias implora a Deus, que está acima de tudo e de todos, para que não despreze a afronta. No Salmo 13, nós vemos algo parecido quando o salmista afirma assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Irmãos, em meio às ameaças, podemos muitas vezes nos sentir como que esquecido por Deus. Mas Ele não abandona os seus. Preste atenção. O Senhor não abandona os seus filhos. O
O salmista diz que se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Inclina e ouve, abre os olhos e vê, são expressões de intercessão, clamor por livramento. O Senhor deseja que clamemos em meio às ameaças. O apóstolo Pedro nos recomenda a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre o Senhor, não sobre o seu vizinho, não sobre alguém da família, não sobre a sua liderança, não. Lance sobre o Senhor. Toda, não é parte da ansiedade, não. Eu vou lançar uma parte, vou ficar administrando a outra parte. Não, lance toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nos versos 18 e 19, nós vemos Ezequias apresentar um realismo de sua fé. Olhe novamente, 18 e 19. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles. Isto é verdade, nós sabemos disso, Senhor. Porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ou seja, ele prepara para em seguida dizer no verso 20, né? Mas o Senhor é diferente. Tu és o soberano. Tu és o soberano. A fé de Ezequias não é um otimismo cego, mas uma reinante percepção de quem é Deus. Ele conhecia o seu Deus. Algo que precisamos observar na oração de Ezequias é que ele estava preocupado com a glória do nome de Deus. Olha o verso 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. A preocupação de Ezequias era com a glória do nome de Deus. Como precisamos aprender este princípio na oração? A nossa oração não pode ser estruturada e fundamentada no eu. De forma egoísta, me dê, faça isso para mim, Senhor. Não, faça isso para a glória do seu nome. Quando pedimos para Deus erradicar este mal da humanidade, é para a glória do nome dEle. Quando pedimos para que o Senhor nos conceda a alegria do reencontro dominical para o culto público, é para a glória do nome dEle, não para o engrandecimento do nome da igreja local, seja ela qual for. Não, é para a glória de Deus. E sabemos, irmãos, que Ele haverá de fazer isso no tempo dEle, para a glória dEle e não para a glória humana. Eis uma oração que pede a honra do nome de Deus, vindica a honra do nome de Deus. Como precisamos orar assim? O servo do Senhor deve orar por livramento? Sim, oramos. E a palavra nos ensina a orar. Mas o objetivo maior na oração do servo do Senhor deve ser sempre a glória do Senhor. A glória do Senhor. A razão última que leva o Senhor a intervir na história em favor de seu povo é fazer deste povo uma prova viva da sua glória. Mas qual foi o desfecho? O Senhor ouviu a oração de Ezequias. A sequência da passagem eu te convido a observar para o nosso encerramento. A sequência da passagem nos mostra que o profeta Isaías enviou uma palavra a Ezequias. Nós vemos isso aí a partir do versículo 21. A partir do verso 21, vemos que a oração de Ezequias influenciou a forma como Deus agiu na história. O desfecho nos diz que o anjo do Senhor feriu de uma só vez no arraial dos assírios 185.000 de uma vez. Olha o verso 36. 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã,
eis que todos estes eram cadáveres. Ezequias não precisou lançar mão da espada do seu exército. Não precisou. O Senhor agiu. O livramento foi de forma sobrenatural, sem que Ezequias precisasse fazer qualquer coisa. E o fim de Senaqueribe foi trágico. Ele voltou para Nínive e foi para o templo idólatra de Nisroque, seu Deus. E ali ele foi ferido pelos seus próprios filhos, cumprindo a palavra profética de Isaías, lá no versículo 7 do capítulo 37. Senaqueribe teve o seu fim no templo de seu Deus. Ezequias encontrou socorro no templo do Deus verdadeiro, na casa de Deus. Eu quero concluir, irmãos, esta mensagem desta manhã, voltando a perguntar a você, qual tem sido a sua reação em meio à ameaça? Qual tem sido o conteúdo da sua oração? Eu sei, nós temos orado, irmãos, e como temos orado nesses dias, não é? Mas qual tem sido o conteúdo da nossa oração? Será que as nossas orações visam glorificar a Deus? Pedimos ao Senhor erradicar este mal, nos permitir reunir de portas abertas, mas a glória será de Deus? Se o nosso pedido não estiver estruturado desta forma, nosso pedido estará equivocado. Precisamos orar pedindo sim estas bênçãos, mas se isso for glorificar o nome do Senhor, como Ezequias fez. A oração de Ezequias nos ensina quais são as reações do servo de Deus em meio às ameaças da vida. Entender o contexto com humildade. Entender o contexto com humildade. Nesta semana, o nosso conselho precisou recuar de uma decisão. Tivemos que ter humildade para recuar. Mas a reação do servo do Senhor é assim, ele tem que ter humildade, lendo o cenário. Entenda o cenário com humildade. A segunda reação do servo do Senhor, continue adorando o Senhor, em casa, em família, no âmbito pessoal, no culto individual, no culto doméstico. Continue adorando o Senhor, falando dos atributos de Deus, dos feitos do Senhor. Ele continua reinando, Ele é poderoso, está entronizado acima de tudo e de todos. E a última reação que aprendemos: clame por socorro e livramento, mas buscando a glória de Deus. No momento certo, no momento do Senhor, Ele haverá de nos conceder o livramento, irmãos, sendo isso para a sua glória. Em meio às ameaças da existência, devemos expressar confiança em Deus. A ameaça que Ezequias sofreu, chegando a entender que não havia saída senão a misericórdia de Deus, nos faz lembrar da letalidade do pecado e do poder salvífico do Evangelho. Se a pandemia assusta o mundo, o que dirá do pecado que leva para o inferno? Não há saída para o pecador senão o Evangelho. Não há saída. A palavra nos ensina que a maior de todas as ameaças é a perdição eterna. A ira vindoura do Senhor sobre os filhos da desobediência que vai acontecer, não duvide. Mas graças a Deus pelo Evangelho que nos comunica a boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Mas preste atenção, para aquele que crê. Para aquele que crê no Evangelho e se entrega a Cristo, não existirá condenação. Por isso o apóstolo Paulo afirmou aos Romanos, no capítulo 8, já agora não existe condenação. Mas não existe condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? É preciso arrependimento, humildade, para reconhecer a situação perigosa.
Ao olhar para a vida de Jesus, nós aprendemos com sua humildade. Ele seguiu o caminho estabelecido pelo Pai. Cristo se humilhou. Ele reconheceu a soberania do Pai. Ele orou pedindo: passa de mim este cálice, mas se for da tua vontade. No Getsêmani nós vemos isso. Submetendo à vontade soberana do Pai, Jesus se humilhou e se entregou. Jesus, não obstante ser Deus, foi um homem de oração. Em meio às ameaças da vida, sigamos orando. Prossigamos em oração. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos era uma igreja que perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações. Como lidar com as ameaças da vida? Vivemos em um cenário pandêmico que gera insegurança e ameaça. O que fazer? A palavra nos ensina com a atitude de Ezequias nesta manhã de domingo. Ore, entendendo o contexto, mas adorando a Deus, clamando por livramento, para a glória de Deus. Que o Senhor aplique esta palavra na sua mente e no seu coração. E que, em meio a este cenário tão difícil, possamos observar a oração de Ezequias e, assim, orar também ao Senhor. Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Vamos orar. Bendito Deus, graças te damos pela Tua palavra que sempre fala ao nosso coração. Te louvamos nesta hora, ó Deus, por estudar esta passagem tão rica, tão maravilhosa. Uma passagem que nos fala de uma ameaça terrível, mas, acima de tudo, uma passagem que nos fala de um livramento glorioso. Tu és o Deus que nos livra de todo o mal. Tu és o Deus que nos dá confiança para enfrentar as ameaças da existência humana, confiados em Ti. Aplica esta palavra na mente e no coração de todos aqueles que estão ouvindo, que ouvirão esta mensagem. E que em tudo, ó Deus, tenhamos a sabedoria de ler o contexto das ameaças. Que tenhamos sabedoria, ó Deus, para continuar adorando o Senhor, reconhecendo que só Tu és soberano. E que tenhamos, ó Deus, a capacidade vinda do Teu Espírito para buscar, sim, livramento, mas que seja Ele para a glória do Teu nome. Ó Deus, aplica esta mensagem na nossa mente e no nosso coração. E que em tudo tenhamos, ó Deus, a esperança gloriosa de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor, que apacenta a nossa alma, aquieta o nosso coração pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela cumpra os seus desígnios na vida de todos aqueles que a escutam neste momento. No nome de Jesus. Amém.